E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta àquela nave, muito bem gente? Começar aqui mais um vídeo de Papo Anime. Este aqui é o terceiro para vocês. Muito bem, vamos começar aqui com o assunto de hoje. Vou mostrar aqui para você, falar aqui com vocês de um anime que eu considero realmente ser um pouco desconhecido. As pessoas não devem muito conhecer esse anime. Bem, eu vou descobrir se vocês conhecem esse anime ou não depois que vocês assistirem a esse vídeo aí e com os comentários que eu vou ler de vocês dizendo se vocês conhecem esse anime ou não. Mas de qualquer forma, não é um anime muito falado por aí não, até porque não é um anime que está entre os top mesmo não, e se por acaso você tentar pesquisar sobre gente falando sobre esse anime por aí, você deve achar. O que eu tô querendo dizer é que você não acha assim facilmente assim uns mais pesquisados e desse tipo de coisa, alguém falando sobre esse anime aí. Bem, o anime também não é lá essas coisas não, mas é bem interessante, principalmente na parte dos ovos dele, que deu uma reviravolta aí tanto. Bem, o anime que eu tô falando aqui é Tsubasa Chronicles, que tem esse nomezinho aí bem peculiar, e eu vou dizer para vocês como é que eu comecei aí a assistir esse anime e por que é que eu assisti esse anime. Bem, eu tava de bobeira aí, eu pensei comigo mesmo, vou procurar um anime diferente para assistir, sabe? Eu vou sair um pouco do convencional, vou procurar algum anime assim que não seja muito conhecido para assistir. Porque todo mundo assiste os mais conhecidos, de One Piece, Naruto, esse tipo de coisa. Vamos sair um pouco dessa área convencional. Vamos ver se tem um anime que eu considero, e eu me considero desconhecido, e muitas pessoas também devem considerar desconhecido, que seja bom. Tá, aí eu vi esse Tsubasa Chronicles aí. No momento realmente pensei que era alguma coisa a ver com Super Campeões por causa do nome, mas depois que eu comecei a assistir o anime e vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tsubasa mesmo é só o nome mesmo, não tem nada a ver com Super Campeões. Aí eu pensei que anteriormente seria algum tipo de crônicas lá de iam contar algumas histórias lá do lado dos Super Campeões, esse tipo de coisa. Mas é totalmente diferente disso, tem uma outra pegada. Esse anime também é um tanto quanto diferente de tudo que eu já assisti. É um anime que tem uma pegada um pouco mais pro lado do romantismo, mas tem briga também. Vocês não precisam se preocupar que não é totalmente focado pro lado do romantismo não. O anime tem briga também, mas tem aquelas piadas de duplo sentido que geralmente os animes mais conhecidos têm. Aquelas piadas de duplo sentido de cunho sexual. Isso não tem nesse anime não. É um anime tanto quanto mais sério, digamos assim. Os personagens também, eles não são também um tanto quanto mais sérios. Eu não diria assim que tem lá muita personalidade, pelo menos o personagem principal pra mim ele parece tanto quanto um robô pra mim, ele não me passa muita emoção na atuação dele, ele é bem frio lá no anime todo. Tá, e eu vou começar a explicar aqui o anime pra vocês, né, pra vocês saberem do que é que eu tô falando. Tá, muito bem, esse anime ele tem diversos mundos, tem diversas realidades onde uma pessoa é tipo rei numa determinada dimensão, numa outra ele pode ser ajudante de cozinha, por exemplo. Tá, então é ambientado nessas diversas áreas, nesses diversos mundos aí. Isso é bem importante vocês saberem, porque durante o anime, o grupinho aí dos heróis, eles ficam viajando entre essas áreas aí, por esses diversos mundos. Aí encontram essas pessoas que no mundo ele conhecia de uma forma, só que nesse ela é uma outra completamente diferente. Tá, agora eu vou começar aqui a dizer sobre os personagens. O personagem principal é o Shaoran.
Ele acho que é tipo um arqueólogo, alguma coisa desse tipo. Ele trabalha fazendo escavações, sei lá o que. Ele é do país de Claw. Ele é muito amigo da princesa desse país que tem o nome de Sakura. Eles se conhecem desde a infância. E uma coisa interessante desse anime aí é que parece que eles meio que permitem que nobres e plebeus tenham algum tipo de relação, coisa que na Idade Média era impensável. Eles conhecem desde criança, tem essa relação muito forte que chega até as vias de romance de fato quando eles ficam maiores, já que eles se conhecem há maior tempão. Aí acontece que eles estão lá conversando, eles chegam lá numa área que o Shaoran estava fazendo escavações, esse tipo de coisa. Eu não lembro muito bem dos detalhes do anime não, eu estou ensinando aqui o básico para vocês. Mas o que acontece é que um grupo de inimigos invade essa área. Aí o rei desse país e o sacerdote começam a brigar com esses caras aí. O Shaoran também começa a brigar um pouco com eles. Aí alguma coisa acontece com a princesa Sakura, que asas surgem lá das costas dela. E dessas asas aí, elas se espalham em um monte de penas. E essas penas elas são espalhadas por todas essas dimensões aí que eu falei para vocês. Aí o Shaoran ele tem como objetivo ir atrás dessas penas. É realmente esse o objetivo do anime, juntar as penas que a Sakura perdeu. Porque nessas penas aí não estão só registradas toda a força vital da Sakura, como também estão registradas as memórias dela. Então quando ela perdeu todas essas penas que ela tinha aí, que era a fonte do poder dela, as memórias dela também foram apagadas nesse processo. E ela estava à beira da morte, o Shaoran estava lá desesperado lá e estava querendo salvar a Sakura de qualquer jeito, e para isso ele tem que reunir todas as penas dela. Imagina você indo em cada dimensão caçando pena por pena, realmente é um negócio muito complicado, cara. E o enredo todo do anime é isso aí, o Shaoran indo atrás das penas dela. Foi o enredo de anime mais curioso que eu já vi. As penas dela são bem poderosas. Uma pena só é capaz de fazer um ditador tomar o controle de um país inteiro, para vocês verem o quanto essas penas são poderosas e o quanto de poder que essa Sakura aí guarda dentro dela. Para ele conseguir esse objetivo de sair viajando para esse mundo de países aí, para salvar as penas, para recuperar as penas da Sakura, ele foi pedir a ajuda de uma feiticeira que concede desejos, mas sempre com pagamento em troca. Aí o Shaoran chegou lá, pediu lá a ajuda da tal feiticeira lá para recuperar as penas da Sakura, só que em troca a Sakura ia se esquecer completamente da existência dele, ia esquecer quem ele era. Todas as memórias da infância que ela tinha em relação ao Shaoran iriam ser apagadas completamente. E aí, o Shaoran tem que recomeçar todo aquele processo de se apresentar para ela, de recomeçar tudo do zero a relação deles. É realmente isso. Ele ia ter que abrir mão disso aí para ela conceder o desejo dele, a feiticeira no caso. Esse que ia ser o pagamento para ele poder conseguir salvar a Sakura e reunir as penas dela. Ela não queria se lembrar das memórias de infância e anteriores que ela tinha do Shaoran. Tanto é que ela passa a chamar ele de Shaoran-kun, que já quando no Japão uma pessoa chama outra com a qual não tem ainda tanta afeição assim, que anteriormente ela simplesmente chamava ele de Shaoran porque era conhecido de infância, eles tinham um nível de intimidade absurdo, então chamava só de Shaoran. Depois, quando a primeira pena foi recuperada, ela passou a chamar ele de Shaoran-kun porque o nível de intimidade começou do zero. Esse é tal o contexto romântico que tem
nesse anime aí. Mas ele não foi sozinho não, 2 companheiros se juntaram a ele. O nome de um é Kurogane, ele é um ninja que fica travando batalha, sempre buscando por pessoas fortes, e nesse processo ele deve ter matado algumas pessoas. Ninja significa que ele é de um país que lembra bem o Japão lá da era Tokugawa, exatamente nesse sentido. Aí a princesa de lá baniu ele do país dele, aí ele foi para justamente onde o Shaoran estava lá com aquela feiticeira. O objetivo dele é voltar para o país de origem dele, e aí ele fez esse pedido para a feiticeira, e ele teve que, como pagamento, e troca disso, se desfazer da coisa que mais valiosa para ele. No Shaoran foram as memórias lá da Sakura que a Sakura tinha dele. No caso do Kurogane foi uma espada lá que foi passada de geração em geração e que ele usava e que era o orgulho da família, esse tipo de coisa. Ele teve que ceder essa espada para ela para ele poder voltar lá para o país de origem dele. E tem o outro que é o Fai, que é um mago bem poderoso, vou dizer assim para vocês. Ele tem a especialidade de magia, ele não lembro o nome do país dele, mas ele tá lá fugido lá de uma entidade lá que pode acordar a qualquer momento e que pode causar problemas para ele. Então, o que é que o Fai quer? Ele não quer voltar para o país de origem dele. Ele fugiu do país de origem dele para fugir dessa entidade e não quer voltar de jeito nenhum. Aí vocês veem, é um cara procurando por penas, o outro que quer voltar para o país de origem dele e o outro que não quer voltar. Esses outros dois aqui, olha a analogia interessante que eles fizeram. Um querendo voltar para o país de origem e o outro não querendo voltar. Aí os dois se decidem se unir ao Shaoran na jornada dele para buscar as penas, porque pro Kurogane, uma hora ele pensa que viajando com o Shaoran ele pode voltar para o país dele. Já o Fai foi o mais beneficiado nisso, já que enquanto ele viaja com o Shaoran, ele consegue se manter distante do país de origem, que é o que ele queria. O que o Fai teve que dar para a feiticeira como pagamento e o que mais importava para ele eram umas tatuagens que ele tinha nas costas dele e que ele usava as magias sempre que ele tinha aquelas tatuagens. O poder mágico dele não estava na tatuagem, então até que ele não perdeu a magia dele quando ele cedeu as tatuagens, mas por um motivo de orgulho, não sei o que, ele só usava magia quando ele tinha aquelas tatuagens nas costas. Aí ele cedeu as tatuagens e durante o anime ele falou que não iria mais usar a magia dele, que ele ia ficar lá só como suporte técnico, motivando, não sei o que, mas que não iria mais usar a magia dele. Bem, o contexto do anime é todo esse. Eu não vou aqui falar mais detalhes para vocês, eu posso falar isso em outros vídeos, caso eu veja que vocês conhecem esse anime. Tá, aí eu assisti esse anime, são 52 episódios no todo. Só que aí, depois que eu terminei de assistir o anime, ficou aquela pulga atrás da orelha do que tem muita coisa que não foi explicada. Tipo quando o Bleach terminou também, muita coisa não ficou explicada do mesmo jeito. Aí então eu fui assistir os OVAs, que tem 5. São divididos em 2, um de 3 episódios e o outro de 2. Depois que eu vi o OVA, rapaz, o anime deu uma reviravolta completa, cara. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Cara, eu não tô entendendo nada, eu tô confuso pra caraca. Eu fiquei lá vagueando, não sabendo o que estava acontecendo. Eu só consegui entender o que aconteceu depois que a feiticeira começou lá a explicar as coisas. Rapaz, os OVAs valem muito a pena vocês assistirem. Um anime vocês vão considerar um tanto quanto fraquinho e um tanto quanto sem sal. Mas os OVAs são muito bons. Dá uma reviravolta completa, assim, toda a história da série, que é muito importante que isso aconteça em qualquer anime.
foi a mesma coisa, foi a mesma sensação que eu tive quando eu li a saga dos 1000 anos de Bleach. Até então, quando eu vi o anime até a parte final, que foi a parte dos Fullbringers, eu pensava que eu sabia de tudo de Bleach. Aí depois veio a saga dos 1000 anos, aí eu me senti como um completo idiota, não sabendo de nada, eu me senti completamente enganado, falando tudo que eu sabia na parte dos Fullbringers, esquece, o buraco é mais embaixo. Foi essa sensação que eu tive também quando eu assisti esses 5 ovas desse Tsubasa Chronicles. Bem, tudo que eu sabia, tudo que eu pensava saber que me foi revelado no anime, esquece, rapaz, esquece, porque o buraco é muito mais embaixo mesmo. Mas até os ovas não deram a explicação total da história, né? Está faltando coisa para ser explicada. Mas eu vi uma notícia recentemente que eu acho que esse mangá dessa série deve estar voltando. Consequentemente, eles devem fazer alguns ovos finais depois também, explicando o final dessa história. Bem, enquanto eu assisti o anime, eu ficava pensando assim, que é isso que eu tô assistindo aqui, cara? Que é isso? Foi essa mais ou menos a impressão que eu tive. Mas também eu pensei comigo mesmo, agora que eu comecei a assistir, eu também vou terminar de assistir esse negócio aqui. Comecei e vou terminar. Agora é questão de honra eu terminar esse negócio aqui. Mas até que valeu a pena por causa dos ovas, que os ovas deram aquele up lá que o anime estava precisando, e os ovas são muito bons. Assim, se você tiver curiosidade de ver como é esse anime, tudo bem, veja esse anime aí. Não é nada assim que seja horrível não. Até um anime um tanto quanto interessante e a tema até que não é ruim não. As lutas até que poderiam ser um pouquinho melhores aproveitadas, mas como esse anime ele é um pouco mais focado no romance, acabou que as lutas ficaram um pouco mais de lado, mas para vocês assistirem os ovas, vocês têm que assistir o anime primeiro. Então, assistam o anime primeiro que vocês vão saber o que vai acontecer nos ovas. Aí os ovas, esses sim vão valer muito a pena vocês assistirem. Vão valer mesmo. Tem um filme também que eu não vi ainda, mas que eu acho que não vai acrescentar muito a história depois dos ovas não. Acho que vocês podem assistir o anime e os ovas sem problema nenhum, que vocês vão ficar ambientados na história toda. E então, você conhece Tsubasa Chronicles? Já assistiu esse anime aí? Caso você tenha assistido, me diga a sua opinião sobre esse anime aí. Caso você não tenha assistido, se você tiver curioso para assistir, você pode assistir. Não vai ser uma grande perda de tempo não. Também não vai ser aquele grande anime no nível de Bleach, esse tipo de coisa não. Mas é até bom para vocês conhecerem coisas novas também. Tá, muito bem, gente. Esse assunto está terminando por aqui. Aqui termina mais um vídeo de Papo Anime. Muito bem, gente. Até breve.